Começando mais um Diga aí Varejo, hoje com uma convidada muito especial, Ana Paz. Ana Paz que é uma pessoa que trabalha com gente, e a gente aqui gosta de falar com pessoas que trabalham com gente. Tudo bom, Ana? Tudo bom, Seja bem-vindo ao nosso Eduardo. podcast, como é que você tá? Eu tô bem, tô me sentindo honrado de estar aqui. Obrigada pelo convite. A honra é nossa. Poder compartilhar, trocar bastante conteúdo aqui nesse bate-papo. Coisa boa. Me diz uma coisa, a gente estava conversando antes, e você me contou uma coisa muito legal, que você começou sua vida profissional aqui no Rio Mar. Exatamente. Trabalhando no Pobre Juan, no restaurante. Me conta um pouco dessa experiência. Eu tinha 17 anos. Olha só. Comecei fazendo freelance com eles em atendimento de recepção, naquela correria de inauguração do shopping no restaurante. E né, de que foi bem restaurante, que é uma dinâmica, puxada, bem né? puxada. E aí faltava 3 meses para completar 18 anos. O dono se apaixonou pelo meu atendimento. E ele não podia me efetivar. E ele disse, eu vou ficar com você informal, você vai fazer os 18 anos, eu vou lhe contratar. E me contratou, é meu primeiro registro CLT. Passei quase 2 anos com ele. Saí por outras oportunidades superiores, mas sou apaixonada pela empresa. Conheci a empresa em São Paulo também, quando me desliguei. Fui para lá, para São Paulo, para o grupo. Sou apaixonada pela gestão do grupo, isso tem mais de 10 anos. E comecei aqui no Shopping Rio Mar, sou filha do Shopping Rio Mar. Você é rata de shopping, como a gente rata de shopping. Costuma chamar. Shopping, atendimento. Aí você veio dessa trajetória, quer dizer, você começou em alimentos e bebidas, aí depois você passa para hotelaria, não é isso? Eu passei alguns anos em alimentos e bebidas, restaurante de alto padrão aqui em Recife. Saí de alimentos e bebidas, fui para o mundo da hotelaria. Passei pouco tempo, mas foi uma universidade na minha escola vida. hotelaria, É uma escola, né? assim, incrível. Incrível tudo que eu tenho de mesmo. muito rico hoje vem da hotelaria. É E a hotelaria a gente encontra com alimentos e bebidas também, né? Só que Total. com uma bagagem muito mais intensa. Tem eventos, tem aquelas áreas, aquela coisa de lazer, toda. turismo, Tudo. hospedagem, é um pouquinho de gestão hospitalar. Hotelaria porque tem mundo. governança, né? É igual hospital. Aí você vai aprender de ESG, de consciência social, de sustentabilidade, governança corporativa. E eu vinha de um grupo que era multinacional. Então, você pega uma bagagem que você leva para a vida. O que eu acho muito bom de hotelaria é porque você, somente no público que Recife tem, é que você vai lidar um pouco com o turista que está a lazer e muito com o que está a negócios. Então você vê até executivo. A vibe do cliente é diferente. Você com o tempo aprende como é que você percebe aquele cliente, o que chega que já veio de voo atrasado, mala desviada, aquela coisa toda. E a escola de hotelaria é muito por isso, por conta do sentimento, né? E você tem que conseguir isso. se conectar com esse sentimento, entender o sentimento daquele cliente para você conseguir não estragar a experiência dele. Exatamente. Eu venho de uma hotelaria executiva, o público, mas vinha um pouquinho do cliente do lazer do também. turismo. Mas assim, o cliente executivo tem um cara que está com pressa, ele não quer saber teu nome nem teu sorriso, ele quer o quarto dele porque ele já está conectado numa ligação, fazendo check-in numa reunião. Exatamente. Aí tem um cara que está estressado porque atrasou todos os voos e ele já está te dando esporro. Tem um cara que... Assim, são muitas particularidades. Mas a hotelaria, assim... E uma coisa que eu acho interessante, que a hotelaria me deu e nunca mais tirou de mim, eu levo isso para todas as empresas que eu passo. Hotelaria, você tem que ser bom. Ou você é ou você é. Não tem meio termo. Por quê? Na hotelaria, você está no balcão atendendo o cliente, você tem que ter a habilidade de fazer o check-in, fazer o check-out, ouvir o rádio, responder, atender o telefone. Eu venho de uma multinacional, lá a gente tinha o padrão atendimento da Signature. É um dos padrões mais altos de atendimento. A gente tinha a regra que o telefone ele não pode tocar mais de 3 vezes. O cliente que está no balcão, ele está vendo tua correria. O cliente que está na linha de lá, não. Então, você tem que atender, nem que seja para dizer, senhor, me dê seu nome e seu número que eu vou lhe retornar. Exatamente. Então, assim, você tem que ter, ao mesmo tempo, muitas habilidades fluindo em sintonia ali. Então, não é fácil. Não é fácil, mas você cresce muito profissionalmente. Porque como você falou, você aprende fazendo. Fazer várias coisas ao mesmo tempo é o maior desafio, né? Ao mesmo tempo. Ser bem multifacetado, né? Você é uma pessoa que aprendeu tudo na prática. Então você foi angariando experiência, né, e se formando. Eu sei que depois dessa época de hotelaria, você acabou tendo uma oportunidade numa clínica, não é isso? Eu comecei minha carreira com alimentos e bebidas, fui para hotelaria. Da hotelaria, eu fui para clínica médica popular. Passei alguns anos na área da saúde. Na hotelaria, eu conheci um termo que eu não conhecia e nem sabia que existia, que era a gestão hospitalar. Exato. Eu até iniciei a fazer a pós em gestão hospitalar, porque eu disse, cara, sabe quando você olha assim, é isso que eu quero? Você me gostou, apaixonei né? por gestão hospitalar. E aí, quando você vai, eu acho que você vai atraindo, parei de cair de paraquedas no segmento da saúde. Gerenciei uma clínica médica, multiespecialidade, e eu comecei a desenvolver habilidades que nem eu sabia que tinha.
E aí a gente vai fazer o quê? Estruturação de equipe, fazer auditoria da clínica, que o faturamento não estava bom. Olha. Em resumo, esse trabalho demorou 1 ano, a gente conseguiu fazer estruturação de equipe, fortalecimento de corpo clínico, que era captação médica, consegui dobrar o faturamento em 2 ou 3 vezes, e eu vendi a clínica para uma gestora, Rita Dantas, do grupo da Rede Dó. Foi a minha maior conquista, o meu primeiro reconhecimento como gestora. Aí, a partir disso, eu não saí mais de cargo de gestão, de cargo de liderança. Quando eu saí da clínica, fiz por pouquíssimo tempo consultorias voltadas para esse nicho que eu era apaixonada de clínica médica, porque o que é que acontece? Na área da saúde, quando a gente fala especificamente de clínica médica, o profissional da saúde, ele é médico, ele não é administrador. Exato. E se você for olhar para consultório, para clínica médica, os donos são médicos. E eles não sabem administrar, e os desafios são gigantescos. E aí eu já tinha identificado que era uma área muito carente de profissionais que fossem bons com pessoas, com processos e com a administração da clínica como empresa. Para casar uma coisa com a outra. Para casar né? uma coisa com a outra. E aí peguei muita bagagem também, me conectei com muita gente massa do bem. Foi onde surgiu a oportunidade de eu ir para o Lojão das Clínicas. Passei 5 anos no Lojão das Clínicas, flutuei em todas as funções até chegar no cargo de diretora de expansão. E aí você pegou a veia do varejo. E aí eu peguei a veia do varejo na prática. 5 anos que parecem 10 ou 15 anos. Literalmente eu viajei o Brasil inteiro inaugurando operações. Quando eu comecei no Lojão, a gente tinha 12 operações. Hoje o Lojão tem mais de 70 lojas no Brasil inteiro. E a gente vai plano de negócio, formação de estoque, montar a equipe, montar vendedor, o vendedor raiz, o vendedor do balcão. Desafio grande. E é uma área assim, muito carente. Quando a gente fala de varejo, e especificamente produto médico hospitalar, o cara que entra na loja do varejo de material hospitalar, ele tem uma dor. Se não está doendo nele, está doendo no pai dele, está doendo na mãe dele, está doendo no pai dele, ele está com o punho quebrado, ele precisa de uma cadeira de roda, ele está com a bunda assada, ele está... Nossa, tem alguma coisa... Meu pai está saindo do hospital e precisa de uma cama. Exato. Então, era um desafio danado você preparar bons vendedores profissionais que entendessem a necessidade do cliente antes de atender. Porque e tivessem esse tato, né? Esse tato, porque como toda empresa, o vendedor ele tem o quê? Ele tem meta. Mas você tem que ter a responsabilidade de bater a sua meta entregando e atendendo a necessidade do cliente. Então, o que é que acontece? Eu lembro que a gente demorou muito tempo para desenvolver isso. E, veja, eu treinava as pessoas nessa linha de raciocínio. E teve um dia que o meu avô, em tratamento de câncer por muitos anos, foi perdendo mobilidade por outras questões. E minha mãe me ligou chorando. Eu quero uma cadeira de roda, seu avô tá assim, assim, assado. Eu trabalhando na área da saúde há muitos anos, treinando pessoas para entender as necessidades e as dores, né, dos clientes, me vi numa posição de cliente. Quando você tá com dor, você esquece a parte técnica. Exato. E eu lembro que eu cheguei na loja, que era o escritório, que era a equipe que convivia comigo no dia a dia. Eu quero a melhor cadeira de roda. E é pro meu avô, eu quero a melhor cadeira de roda. Um vendedor que não tem a sensibilidade, ele iria me empurrar a melhor cadeira de rodas. Porque eu tô pedindo, é pro meu avô. Já tô mostrando ali que pro meu avô eu quero o melhor. Você quer o top. E eu lembro que a vendedora parou e fez assim, Ana, para, respira. Seu avô, ele é o quê? Seu avô, ele é cadeirante e realmente precisa de uma cadeira top, porque ele vai passar o dia na cadeira, ele vai precisar de mais conforto. Aquela cadeira é a ferramenta de locomoção dele. Ou seu avô está com uma necessidade pontual, que ele vai precisar só de uma cadeira de apoio, você não precisaria investir numa cadeira desse preço, essa intermediária te atende. Aí foi quando eu parei para respirar e voltar para o meu racional. Porque na hora do desespero, em alguém que a gente ama... É porque é passional, é uma decisão passional, Aí, né? imagina o vendedor ele pensar só na meta dele, vender a cadeira mais top, e depois eu, como cliente, vou ficar frustrada, porque aquela cadeira mais top ela vai ficar enferrujada ou encostada. Não vai ser, então, depois assim, ela não vai ter um uso exemplo pra você. de milhões que a gente descobriu nesse decorrer aí de 5 anos, Brasil afora, em todos os estados, tá passando esse sentimento do vendedor de que, sim, você tem que trazer os resultados, você precisa ser meta, mas o resultado e a meta é o conjunto da responsabilidade da venda. Porque o cliente vem aqui, o cliente tem que ter o sentimento de que ele vem aqui e ele tem um complemento da consulta do que o médico passou. Olha, eu quero essa meia, mas essa aqui é melhor por causa disso, mas a senhora usa assim. Então, o cliente, ele cria uma conexão de cuidado, de orientação, de confiança. Quando ele tiver uma dor, ele não vai pensar em outra loja. Ele vai na tua porque ele vai dizer assim, cara, eu fui lá, o Eduardo me atendeu, ele me ensinou a usar isso. Eu confio no Eduardo. Há uma diferenciação, né? No atendimento. É a forma que você trata as pessoas. Com certeza. Principalmente hoje em dia, com tudo automático, tudo eletrônico e tal. Aí, Ana, acabou que você virou uma pessoa totalmente voltada para gestão, para construir
pessoas, para ajudar a desenvolver pessoas. E aí, quando a gente fala muito focado em varejo, hoje é uma dor muito grande essa questão de contratação, de trazer pessoas, de, às vezes, nem só a contratação, mas preparar essas pessoas. Como é que você treina essas pessoas? Como é que você desenvolve essas pessoas? Porque vendas é uma coisa que a gente fala, já falou até em outros episódios aqui do podcast, que vendas é uma coisa que você aprende a fazer. Você não nasce vendedor. Vender não é um dom, vender é uma técnica. E qualquer pessoa pode aprender essa técnica. É só ter foco e determinação. Então, vendedores são treinados, são forjados. Então, dentro disso, qual é o teu trabalho em cima dessa questão de trabalhar essa gestão, de desenvolver essas pessoas? E na tua visão, o que é que tu acha mais difícil em termos de comércio, preparar essas pessoas para esse atendimento, já que as pessoas estão tão imediatistas, acostumadas a comprar por aplicativo sem falar com ninguém? Como é que tu vê esse desafio? É bastante complexo colocar isso, informar isso em uma ideia, sabe, Eduardo? Eu me descobri apaixonada por pessoas. No começo, tudo era muito feeling. Eu sempre tive esse feeling. Para você ser recepcionista de um restaurante de alto padrão em atendimento, Isso. você tem que ter esse feeling. Na hotelaria, muito mais. Muito mais. Então, eu demorei muito tempo para me perceber a pessoa que tem esse feeling, que gosta disso. Sempre fiz processo seletivo por onde passei. E quando eu identifiquei que era uma coisa que me dava prazer e comecei a me olhar como uma profissional que desenvolve pessoas e estruturar isso como entrega para um cliente, eu fui entendendo algumas particularidades que as pessoas ignoram, que eu ignorava, que os empresários ignoram hoje, que é o alinhamento de expectativa. A gente poderia descrever esse produto como jornada do colaborador, como a gente chama hoje em gente e gestão, que é o trabalho que eu tenho foco hoje, oferecendo ele para as empresas. Quando a gente fala de gente e gestão, eu sempre fui uma pessoa muito empolgada com o que eu faço, muito. Isso era bom, isso é uma qualidade, mas que dependendo do contexto onde você está e a não valorização daquele empresário se torna um defeito. Mas eu prefiro olhar e destacar como qualidade. Eu sou muito empolgada. Quando eu pego alguma coisa para fazer, é tipo assim, ou eu dou meu melhor, se não for para dar meu melhor, eu nem faço. Você é empenhado. Eu sou empenhada. Eu vou. Eu preciso entender o que é que você quer que eu te entregue. Ana, eu quero que você faça isso. Me deixa, sai do meu lado, e que eu sou um trator, eu sou executora. Como eu te falei, é bom e é ruim. Mas... Perfeccionista, não. Exigente. Ah. Eu sou muito exigente. Eu sempre acho que as pessoas podem entregar um pouquinho mais. E isso é muito... Não porque elas têm que entregar um pouquinho mais para mim, mas porque eu tenho que fazer aquela pessoa acreditar que ela é capaz de entregar mais. É sobre ela. Sim. Entende? Então, isso sempre teve muito... E para a capacidade tá além do que ela apresentou de início. De início. Porque o que eu percebo é que os profissionais, eles perdem a percepção de valor. Eu gosto de bater papo sempre trazendo situações reais, né? Recentemente, eu acho que há umas 2 semanas atrás, eu atendi um cliente que estava procurando, Ana, eu estou com uma rotatividade muito grande com o meu gerente. E ele é um cliente muito especial porque ele tem muito cuidado com pessoas, né? E aí, vamos fazer um processo seletivo, assim, assado, onde é que eu vou captar esse gestor, quais habilidades, a gente montou um plano estratégico para captar esse gestor. Depois de tudo encaminhado e a vaga já divulgada, eu descobri que ela tinha um subgerente. Eu falei assim, peraí, como é que você tem um subgerente? Você nem me contou. Porque, tipo, você está procurando um gerente no mercado e você tem um subgerente que tem 5 anos de casa. Quer dizer que poderia ser aproveitado e desenvolvido, no caso. Qual é o meu sentimento, Eduardo? Eu, Ana, como subgerente, se a empresa que eu tiver precisando de um gerente, não tem chance de trazer ninguém de fora. É lógico. Então, todas as empresas... O próximo gerente sou eu. É lógico. Todas as empresas que eu passei, que eu tinha algum desafio com a minha equipe, uma equipe que... No lojão eu tinha, né? A equipe que eu contratei, que eu desenvolvi, que eu fiz plano de carreira. Quando eu tinha um desafio novo, eu dava o direito de escolha. Eu dizia assim, olha, vocês querem que eu traga alguém de fora para resolver isso e atropelar vocês? Ou alguém de vocês aqui quer levantar e resolver? O cara tem que saber que ele é capaz de resolver, entende? E eu dizia, você tá aqui, a oportunidade na mesa para quem quiser pegar. Eu não estou direcionando para ninguém, mas vocês podem resolver. Agora, se vocês disserem que não quer, eu trago alguém do mercado. Agora, qual é o risco? Alguém do mercado pode chegar e vai atropelar vocês. A pessoa que chegou agora, porque ela vai solucionar uma coisa que vocês poderiam ter solucionado. Exatamente. O resumo é que quando eu entrei, eu disse assim, olha, antes de eu trazer esse teu gerente, deixa eu bater um papo com a tua liderança e coloquei estrategicamente esse subgerente no meio. E quando eu comecei a conversar com essa liderança, e isso é muito comum, por isso que eu estou trazendo esse exemplo, esse gestor, ele fala assim, eu falei, qual é o seu sentimento de eu trazer um gestor para cá? Você está aqui na casa há tanto tempo, você não se enxerga? Não, eu não tenho capacidade para isso. Nossa, ele mesmo se anulou.
Então, assim, não é ninguém. Ele está esperando. Às vezes a gente coloca a responsabilidade da nossa carreira, do nosso desenvolvimento no outro. Então, assim, claro, algumas pessoas que podem ouvir esse bate-papo nosso vão dizer, mas isso é culpa do empresário que não desenvolveu. Mas digamos que o empresário não tenha nem essa habilidade e nunca nem percebeu isso. Porque isso é tão sutil, isso está tão oculto. Ele não percebeu isso e não sabe como desenvolver aquelas pessoas, porque ele não tem essa habilidade. Em paralelo, o empresário não sabe desenvolver e o profissional não enxerga que ele tem esse potencial. Então, assim, tá todo mundo perdido ali. E se ele não acredita, como é que os mais outros vão vai acreditar? Exato. Entendeu? Exatamente. Em todas as empresas que eu passei, eu fiz esse resumo para você. Alimentos e bebida, hotelaria, lojão. Eu entrei no lojão como CLT, como assessora. E eu lembro que nas reuniões, o lojão ainda era uma cooperativa de compra. Porque tem que ter alguém, a gente vai formatar a franquia. O lojão, na época que eu entrei, você pagava uma taxa de 5 mil reais para entrar no lojão. Hoje o lojão tem uma taxa de 60 mil reais, foi eu que implantei. Olha só. Eu estava na mesa de investidores, eu dizia assim, galera, o cara que está investindo, que quer montar uma loja, ele quer entrega. Ele quer que a gente diga a ele como ele deve contratar, como ele deve formar o estoque, como ele deve montar a loja. A gente tem que ir lá fazer a auditoria da loja dele, porque ele está com a nossa marca. Não, mas não tem ninguém. Aí eu dizia assim, tem eu, deixa eu ir. Todo mundo olhava para minha cara, mas você... Eu tenho um parceiro que dizia assim, deixa ela ir. Se eu não dissesse deixa eu ir, eu não teria me tornado diretora de expansão. Sim, deixa eu ir, eu vou lá. Não sabia nem o que fazer, eu descobri na prática. Entende? Então, tipo assim, é muita coragem de levantar a mão e dizer assim, deixa eu fazer, deixa eu ir. De ter iniciativa. De ter a iniciativa. E muitos profissionais não têm essa iniciativa. Às vezes joga a responsabilidade desse desenvolvimento, desse plano de carreira para o empresário que não tem a habilidade, às vezes nem se identifica nessa posição, nem enxerga o potencial do cliente. A gente estava conversando aqui anteriormente, como você fala, muitos empresários descartaram os recursos humanos. Descarta o RH. Descarta o RH. Acha que não é necessário. Então, assim, ele não tem habilidade, o profissional não tem percepção do valor e fica todo mundo naquela briga de guerra ali que ninguém está ganhando com essa briga. Aí de 40 em 40 dias ele contrata uma pessoa nova. Ele fica mudando a pessoa. Ele fica naquele ciclo. No processo de gestão em pessoas, eu determino assim, gestão em pessoas. Gente e gestão, perdão. No processo de gente e gestão, eu descrevo pessoas e processos. O que é que eu falo? Muita gente, eu já escutei, tá? Escuto toda semana. Recentemente, um cara olhou pra minha cara e fez assim, Ana, ninguém quer saber de gente de gestão, não. Os empresários estão achando que estão pagando muito e que o empregado dele está fazendo pouco. Ele não valoriza, ele não quer investir no teu produto. E eu tenho muito desafio. No começo, eu ficava frustrada. Hoje, eu tenho outra resposta para essas pessoas que pensam dessa maneira, investir em gente de gestão. Eu digo, cara, o empresário que não valoriza o meu trabalho, que não entende a importância e o valor de gente de gestão, ele não é meu cliente. Porque as pesquisas apontam... Porque tem muita gente achando que ESG e que gente de gestão é modinha. ESG veio para ficar. O empresário que não valoriza a gente de gestão, ele não é meu cliente porque ele não vai sobreviver no mercado. Não. Entende? Porque a galera nova, a classe trabalhadora... muito mais do que salário, ela quer reconhecimento, ela quer valorização, ela quer bem-estar, ela quer saúde emocional, ela quer benefícios. O salário está vindo depois. Exatamente. Entende? É um conjunto de coisas que os empresários... É um pacote, né? É um pacote. A gente está prezando muito mais por saúde emocional. Não vamos colocar muito distante, não. Vamos dizer assim, meus pais, eu acredito que você, Eduardo, não sei sua idade... Mas no início da sua carreira, você se submetia, você aceitava coisas que hoje os profissionais não se submetem e não aceitam. Com certeza. Entende? Não estou nem falando de algo muito, muito distante. Mas então a gente está nessa virada. As pessoas querem um ambiente saudável, querem engajamento. A palavra engajamento ela está muito latente. Aí, voltando ao raciocínio, eu falo de pessoas e processos. O que é que eu falo para os profissionais? Às vezes os profissionais investem em consultorias, investem em sistemas, investem em processos caríssimos e não investem em pessoas. Aí sabe o que é que acontece? A empresa tem processos assertivos, tem sistemas de linha, top de linha, e não tem os resultados que elas precisam. Porque elas não cuidam das pessoas. As pessoas não sabem onde estão, não sabem o que fazem, nem por que fazem o que fazem. Então tá todo mundo perdido ali dentro com o melhor sistema, com os melhores indicadores e os melhores processos, mas não tem esses indicadores, não tem a resposta disso tudo que tem estruturado. Aí você pega uma empresa, eu não estou dizendo que está certo, mas você pega uma empresa que não tem essa estrutura financeira, né, de processos ou do sistema top de linha, mas tem uma equipe que o cara está até perdido, Ana, mas está tudo uma bagunça, mas você chega lá, as pessoas se gostam, as pessoas têm respeito, as pessoas estão ali mais uma pelas outras do que pela própria empresa. Tem esse Aí elo. é isso que eu falo, olha, se você tiver o processo e as pessoas não estiverem engajadas, você não tem nada.
Agora, se sua empresa for uma bagunça, você não tem um processo, mas o povo se sente amado e reconhecido, a galera tá ali vencendo a guerra com você. Exato. Pode estar uma bagunça, mas você está se sustentando, tá vindo faturamento. Você vai chegar no meu Instagram, vai ter lá, gente em gestão, eu te ajudo a contratar pessoas apaixonadas pela sua marca. Isso. Porque eu acredito que o profissional diferenciado é o profissional apaixonado. É o que faz, é o que faz por amor, é o passional. Você é casado, Eduardo? Não. Não. É o passional. Já foi casado? Não. Não. Mas vamos lá, você já foi apaixonado? Já. A versão de Eduardo... É por ser apaixonado que eu nunca casei. A versão de Eduardo apaixonado. Olha, a versão de Eduardo apaixonado há 20 anos era idiota. Hoje é bem melhorada. É bem melhorada. Porque eu acho que até com o tempo a gente amadurece a paixão. Nossa, a gente aprende a dosar um pouco. Mas a gente começa a se amar mais do que a gente ama os outros. Mas vamos lá. Quando você tá nessa posição de você se ama, você se reconhece, você se considera uma pessoa madura, mas você é apaixonada, você concorda comigo que gente apaixonada, ela não arruma desculpa? É outra coisa. Não tem distância, não tem sol, não tem chuva, não tem... Só tem solução. Vamos pra empresa, não tem um processo, não tem um patrão, não tem um cliente, não tem um ar-condicionado. Não tem atestado, não tem nada. O cara, ele vai solucionar, ele tá ali. Não tem greve de ônibus, não tem nada. Ele acorda, ele gosta de ir pra empresa. Ele vai. E aí, qual é a falha dos empresários, aos meus olhos? Ele não sabe contratar. Você tem que apaixonar o seu cliente é o seu funcionário. Isso. Seu primeiro cliente é o seu funcionário. Você tem que apaixonar o seu cliente na contratação. Exato. Se você não conseguir encantar e apaixonar o seu cliente no seu processo seletivo, vai acontecer o que você está acabando de me descrever. Ele vai rodar daqui a 45 dias. É o prazo. É o prazo. Ele não tem um propósito ali para ele. A gente está precisando de propósito, de engajamento, de causa. Eu ia fazer um processo seletivo para as lojistas. As lojistas ligavam para mim e diziam assim, Ana, faz um processo seletivo para mim? Massa! Aí eu sempre batia um papo, né? O que é que você quer? Qual é o cargo? Qual é o perfil? Quais as responsabilidades dessa pessoa? O que é que você está idealizando? Qual a sua visão? Aí a pessoa, eu lembro que tinha um lojista que não sabia o que dizer. Não, porque eu quero uma vendedora. Quando eu ia perguntar sobre perfil, ela dizia assim, eu quero uma Ana. Todas as empresas que eu passei, as pessoas diziam para mim, me tem como figura de engajamento e de paixão, porque é a minha identidade. E a primeira vez que eu ouvi isso, eu me assustei. Depois eu fui entendendo o porquê. E aí eu disse assim, primeiro ponto, uma Ana, para você, para o que você quer, é muito caro. Você não tem como pagar uma Ana para botar ela como vendedora. Então, assim, vamos ser realistas. As pessoas não sabem contratar, primeiro ponto, porque ela pega uma função. Não, ela é vendedora. Eu disse, não, fulana, não vou dizer não, porque essa lojista pode me assistir. Lógico, mas ela vai se identificar, porque ela vai saber. Ela vai saber. Ela vai dizer, não, fulana, você que é uma vendedora, mas eu conheço você, eu conheço a sua estrutura, eu conheço as suas demandas. Você vai pegar essa vendedora, você vai colocar essa vendedora para varrer a sua loja, para lavar o seu banheiro. Você quer colocar essa vendedora com uma capacidade técnica de fazer uma visita para um tratamento de ferida. Então, assim, vamos alinhar as expectativas. Eu não vejo problema, Eduardo, em você pegar um profissional hoje. Eu acho que o mercado e essas mudanças de exigências da gente como profissional de bem-estar e benefício, em contrapartida, exige da gente também ser generalista, né? Aquele profissional que flutua sobre vários ambientes e que traz soluções para várias demandas. Mas isso precisa estar claro no processo seletivo. Você quer um profissional para quê? Entende? Então, Exatamente. assim, você está fazendo processo seletivo, é para qual função? O que é que você espera desse cara? O que é que você espera que esse cara faça? Agora, o que você não pode é se enganar, dizer pro cara que você está contratando ele para ser vendedor e com 15 dias você colocar um rodo na mão do cara. Exatamente. Entende? E outra, se você for colocar o rodo na mão do cara, joga real com o cara. Olha, minha equipe é enxuta, minha loja é pequena. Vamos falar de loja de shopping, né? Às vezes o cara tem 2, 3 vendedores ali numa loja pequenininha. Eu preciso de alguém aqui que seja multifunção, cara. A missão é essa, é para limpar a loja, é para organizar. E aí você consegue trazer o cara para o que você precisa e ele vai saber naquele momento se ele pode te oferecer o que você precisa. Só que isso não acontece. As pessoas ocultam as demandas que elas vão jogar depois. Exato. Por isso que eu falo, o alinhamento... Elas não são francas, né? Elas não são francas. Não são francas, desde o início. Não são francas. Então a seleção é de um jeito, a prática é de outro. A prática é de outro. É quando você começa... Você vende uma coisa e quando você chega, a realidade é outra. A realidade é outra. Não tem paixão que dure. Aí desmotiva. Aí, como você falou, aí o trem já sai da estação descarrilhado, já né? sai. Porque aí não funciona, porque... É como você falou da questão do mercado de trabalho, até de quando eu comecei, que você perguntou. Mudou muito, porque assim, hoje você tem, as relações são muito diferentes. Então, eu ainda peguei uma geração, somente em hotelaria, que você tinha chefes mais, assim,
enérgicos, no sentido de que você tinha... Antigamente você escutava coisas em hotelaria de cobranças de chefes que hoje você não pode mais escutar. Não pode. Não. Antigamente era aquela coisa porque era o modus operandi daquela época. As pessoas achavam que podiam gritar com você, podiam falar. Era normal, e principalmente em cima de pressão, né? Então tinha muito isso e é incrível como mudou essa questão. E que bom que mudou. E que bom que mudou. Que bom que as pessoas foram entendendo que ali são pessoas, você se relaciona com pessoas e pessoas têm que ser respeitadas. A relação ela precisa ser recíproca. Exatamente. Eu me lembro de uma vez, ainda em hotelaria, na área de governança. Governança é uma área que você sabe que a cobrança é muito forte, porque é limpeza, é preparo, é como é que o quarto vai ser entregue. E é onde o cliente te detona. Total. Né? Não pode ter falha. E hoje tira foto, já tinha TripAdvisor, aquela coisa toda. E eu me lembro que uma camareira muito abalada por conta da cobrança, daquela coisa toda. E às vezes, naquela época, você tinha um pouco daquele fator da pessoa se sentir diminuída pelo que ela fazia. Se sentir humilhada de alguma forma. Eu lembro que eu conversei com ela e disse, olha, uma coisa que você nunca pode esquecer. O que você faz não determina quem você é. Quem você é. Não tem nada a ver. É uma função que qualquer pessoa vai fazer, porque alguém tem que fazer, não tem isso. Você não tem nada a ver com o que você faz. Você faz aquela função, mas aquilo que você faz não determina quem você é. Então isso é muito importante, porque a gente vem de uma escola onde a sociedade impregnou isso nas pessoas, que as pessoas acham que elas são o que elas fazem. E não é isso. Não é isso. Por isso que que você tem que mostrar que as pessoas têm a capacidade de fazer N coisas. N coisas, né? Você não é isso. Você pode ser isso mais 15 coisas. Mais 15 coisas. Mais 15 coisas. É isso que é diferente. E esse é o desafio. E aí me diz uma coisa, Ana. Quando uma pessoa de varejo chega e fala assim, olha, eu estou com uma equipe e tal, eu tô assim, não sei o que é que eu faço, minha equipe está desmotivada, eu não consigo montar uma equipe adequada. Você como consultora, que você vai lá e dá o seu diagnóstico, qual é a primeira coisa que você procura olhar numa loja dessa, num comércio desse? Primeiro ponto, Eduardo, eu tento entender quais são as expectativas do empresário, como é que aquele empresário se percebe, certo? Como é que ele olha para a equipe. Eu monto o diagnóstico do empresário. Para ele, o que é a empresa dele, o que é o produto dele, como é que ele está se sentindo, quais são as dores dele. E depois eu vou no campo, sem ele. Aí eu vou entender quem é a equipe, como é que a equipe está se sentindo e como é que a equipe enxerga ele. Eu preciso conciliar essas expectativas para no final dizer para o cara, olha, esse diagnóstico aqui é porque tu tá vendo assim, mas tuas ações estão chegando lá dessa maneira. Então não tá assertiva. Isso é muito, muito, muito comum. Às vezes a gente encontra com empresários que trazem problemáticas de dores dele, que no final as responsabilidades dessas problemáticas é dele mesmo e ele não imagina de verdade, não é consciente. E aí quando a gente faz esse mapeamento e traz, a gente consegue montar um plano de ação em cima disso. E aí o primeiro ponto é alinhamento de expectativas. As relações hoje corporativas, as relações profissionais, elas precisam ser recíprocas. Os resultados que a empresa precisa, seja que ela precisa ou que ela idealiza que precisa. A gente precisa fazer um trabalho voltado paralelo, né, com consultoria financeira para entender qual é a realidade, qual é o fluxo, qual é o que aquela empresa suporta. Mas a gente precisa fazer um trabalho onde a gente consiga dizer assim, olha, o que a empresa precisa parecer bom para a tua equipe também. Não pode ser bom só para a tua empresa. Né? O teu funcionário ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem família, ele tem boletos, ele tem filhos, ele tem um casamento em crise, ele tem um cachorro, ele tem... N problemas. N problemas. Exatamente. Então, a gente está aqui jogando uma pressão danada de metas e de cobrança, assim, olhar para a pessoa. Tem empresário que não sabe nem o nome do filho do cara, do funcionário dele. Não sabe nem como é que tá o dia dele, não sabe nem no que ele é formado. Você não toma um café com seu funcionário. Sabe nada sobre ele. Você não sabe nada. Nada e você só joga uma carga lá de bom dia, você não fez isso e você não bateu sua meta. Né? Às vezes um café de 15 minutos com o teu funcionário muda o engajamento do teu funcionário sobre a tua empresa. Tu precisa fazer o teu funcionário entender o que é que a empresa precisa e ele precisa entender que trazer aquele resultado que a empresa precisa é bom para ele também. Exatamente. E falta muito esse sentimento, sabe? Não tem, né? Não tem. O teu funcionário, ele precisa ter... Eu tenho um produto voltado para as empresas que a gente chama Focar. A gente fala no Focar que é foco no cliente, olhar de dono, cuidar de pessoas, atenção aos detalhes e resultado. O teu funcionário, ele precisa ter olhar de dono.
Exato. Olhar de dono para cuidar da empresa, atenção aos detalhes para entender a estrutura. Tua estrutura precisa ser vendedora. Né? Para o engajamento do teu funcionário, para a saúde mental, ele tem que estar sorrindo, ele tem que gostar, ele tem que trazer soluções, ele tem que se reinventar. Olha, chefe, a gente não está batendo meta por causa disso, mas se a gente fizer isso aqui diferente, a gente acredita que vai fluir melhor. Duas coisas que eu acho curiosas. Uma, por exemplo, hoje em dia muitas empresas não fazem mais pesquisa de clima. Não fazem mais. Não valorizam, Eduardo. Porque antigamente era uma coisa que era... Elas não valorizam. E Pois eu vou lhe dar outra problemática, tá? Elas não fazem pesquisa de clima. Me perdoem, colegas, parceiros, concorrentes. As entregas de pesquisa de clima, elas estão muito superficiais. Muito superficiais. A gente está numa pesquisa de clima, onde o cara coloca um gráfico lá. Ah, tua estrutura é boa? Sim, não, talvez, 50%. Não, tua estrutura é boa porque ela é pesquisa de clima ou guest comment, né? Exatamente. Então, assim, eu fiz recentemente. Eu fiz uma pesquisa de clima. Foi uma pesquisa de clima maravilhosa. Foi numa indústria farmacêutica, 140 funcionários. E aí eu fiz operacional, liderança e diretoria. Eu apresentei sexta-feira passada a pesquisa para ele e foi uma pesquisa assim, lindíssima, que eu fiquei emocionada porque tinham verdade. O resultado da pesquisa de clima deles deu 140 páginas. Olha só, nossa. E a gente flutuou por todas as problemáticas. E eles ouvindo, porque quando eu apresento uma pesquisa de clima para um empresário, eu digo assim para o empresário, olha, você não me deve satisfação, eu não sou ninguém aqui para você. E essa pesquisa de clima, eu quero que você olhe para ela entendendo que ela não está dizendo que você é alguma coisa. Porque eu não tenho dúvida que você, como empresário, tudo que você faz é com a intenção de acertar. Às vezes você não tem habilidade, não tem a percepção, não tem a ferramenta correta, não tem a habilidade mesmo, né, dessa gestão de pessoas e você está tentando acertar e está errando. Então, a sua intenção de acertar, para mim, ela é inquestionável. Mas eu quero que você abra o seu coração para ver esse resultado e entender que esse resultado não está definindo que você é uma pessoa má ou um empresário má. Está definindo que as suas ações, com as melhores das intenções, elas estão sendo recebidas do lado de lá dessa maneira. É como o outro, a gente tem que parar de tirar a gente do centro. A gente vive numa geração de é sobre mim, é sobre mim, é sobre mim, é sobre mim. É sobre como o outro sente. O tempo todo. É sobre como o outro percebe. Como o outro está recebendo aquilo que eu estou oferecendo. Que para mim pode estar sendo bom, eu estou com a intenção de acertar, mas quando está chegando lá, está doendo. Então, é esse olhar que eu tento levar para o empresário. Eu não estou te definindo, esse resultado não define tua história, não define tua competência. Eu estou trazendo para você a percepção dos teus funcionários. E aí a gente consegue ter um trabalho... E é uma reeducação, né? É uma reeducação. Você reeduca, inclusive, o empresário. A olhar para o outro. Exato, e para entender, porque às vezes ele não consegue identificar onde é que está o problema. Então, ele tem um turnover absurdo, está sempre trocando equipe, sempre trocando funcionário, e ele não consegue entender. Aí uma hora ele vai culpar, claro, porque não tem ninguém bom, não. Não é que não tem ninguém. Ele fica transferindo a responsabilidade dele o tempo todo, Eduardo. Você tem a sua parte. O tempo todo. Na jornada do colaborador, que é o plano de ação que a gente oferece em cima de uma pesquisa de clima, eu entro na empresa, meu primeiro produto cara, não vou fazer um manual de política, não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Eu quero fazer a pesquisa de clima. Porque eu vou te oferecer um produto, um plano de ação assertivo, né? Personalizado para a tua dor. Um diagnóstico. Um tratamento. Né? É lógico. Né? E aí, quando a gente vai para a pesquisa de clima, aí eu falei, jornada do colaborador. O que é a jornada do colaborador? Como contratar, em quais plataformas divulgar. Você faz uma imersão dentro da empresa do cara, fazendo 1 a 1 com todas as funções da empresa do cara. Qual é o checklist daquele funcionário e para aquela função qual é um perfil mais adequado. Porque às vezes você está com um funcionário que tem habilidades para outra coisa e você não percebe. Que ele não está trazendo resultado porque ele não tem perfil para aquela função. E não necessariamente você precisa demitir ele, porque ele tem outra habilidade que você pode desenvolver também. Então, pessoas certas nos lugares certos. Como contratar? A fase dos processos seletivos, como integrar, como avaliar desempenho mês a mês. Uma coisa importante que os empresários negligenciam a contratação assertiva, mas eles têm outra deficiência muito mais alarmante do que a contratação de maneira feita sem processo. É o desligamento. De qualquer jeito. O desligamento. Eduardo, você não imagina como um empresário pode destruir a vida de alguém com desligamento inapropriado. Você não imagina. Todos os desligamentos que eu fiz na vida, eu fiz fazendo a própria pessoa verbalizar que ela não ia me entregar aquilo que a empresa precisava. Porque a gente precisa trazer o profissional para esse nível de consciência. Não é só chegar e dizer, tá aqui sua rescisão, tome chá, você não atende mais, é um corte e acabou. Exato.
como é que o outro volta para casa? Essa coisa impessoal, né? É que nem contratação, Ana, porque eu acompanho muito o processo seletivo de vários lugares e eu sempre achei um absurdo aquelas seleções que a pessoa chegava assim, olha, se a gente não telefonar... Não. Quer dizer, se a gente não telefonar, quer dizer, a pessoa fica... Na expectativa, na mas é uma te esperando. Até pro não você tem que ligar. Até pro não você tem que ligar. Você tem que dar uma satisfação. A pessoa se deslocou, a pessoa foi fazer um processo e as pessoas não têm essa consideração também. Eu vejo aqui seleções que de empresas marcando 40 entrevistas, marcou com a pessoa, ligou para a pessoa, convidou a pessoa, olha, entrevista dia tal. Isso mostra respeito, né? Vem 15. Respeito. E vem 15. Aí o que acontece? O mercado dita o comportamento do candidato. Como virou regra essa coisa solta, onde não há um RH, as coisas não estão tendo acompanhamento, as pessoas estão acostumadas, daqui a pouco quem vai contratar vai ser o Google, né? Porque é só o que falta. Então não tem, pelo lado do candidato, ele também não encara mais como um compromisso. Ele vai se ele quiser, ele aparece se ele quiser. É do assim, jeito que quiser. do jeito que quiser. Vestido, é aquela coisa, não existe mais aquela preocupação nossa, eu tenho minha apresentação, eu sou uma pessoa profissional, eu não posso ir de chinelo para uma entrevista. Quer dizer, tudo isso, essa coisa que é um trabalho difícil e que é como você falou, tem que ser feito nas duas pontas, né? Na ponta do candidato e na ponta do empresário. Eduardo, é a hora que o empresário ou a pessoa que está representando a empresa, né, diante daquele processo, tem para impor, posicionar qual é a cultura da empresa. Quando ela não consegue impor isso, passar esse compromisso dentro do processo seletivo, quando eu te falo, olha, eu te ajudo, Eduardo, eu te ajudo a contratar pessoas apaixonadas pela tua marca. Eu contrato pessoas apaixonadas, porque eu sei posicionar a tua marca estrategicamente, eu sei o perfil, eu sei o que você precisa de habilidades. Eu vendo aquele compromisso que a empresa quer do funcionário para ele na contratação, ele entra sabendo que é isso que está sendo esperado dele, só que você também tem que ter um processo que você consiga sustentar essa paixão depois que ele passa pelo processo seletivo. Entende? No processo seletivo, é claro que a gente flutua sobre as experiências, mas muito mais do que sobre as experiências e sobre os processos, eu quero saber quem é a pessoa, o que ela fez da vida. Uma pergunta que cala a boca de todo mundo. Olha, nessa tua bagagem aqui, tu passou tanto tempo nessa empresa, qual foi a vez que tu errou? Que mais te marcou e o que é que tu aprendeu? As pessoas param assim, porque as pessoas não querem falar sobre quando elas erraram. Não. E como a pessoa errou e o que ela aprendeu com o erro dela, me fala muito mais sobre ela do que dizer que ela passou 2 anos numa empresa na função tal. Né? Me fala teu erro. Tá, mas tu saiu de lá por quê? Tu saiu de lá como? Exato. Né? Vamos falar, tu tem filho? Qual é o teu plano pro teu filho? Tu gosta de viajar? No final de semana tu faz o quê? Como é teu casamento? Tu tá bem? Tu tá feliz? Exato. Tu gosta de viajar? Me conta aí sobre a tua melhor viagem. Exato. Cara, quando a pessoa vai se sentindo confortável, eu lembro que teve um funcionário em um dos processos que eu fiz, nervoso, eu paro, eu saio, eu brinco. Olha, fica aí que eu já vou aqui atender a ligação e já volto, eu deixo o cara sozinho, dá uma água para ele, pega um doce, pega um café. Tranquilo. Eu consigo acessar muito mais quando o candidato está confortável do que quando ele é um robô que só precisa falar para mim do tempo de experiência dele e da função dele. Não é isso que eu quero Como contratar. se ele fosse o currículo físico lhe falando o que está no papel. Não é isso só que eu quero simplesmente contratar. isso. Eu tenho uma parceira de processo seletivo, a gente foi fazer um processo seletivo para um empresário que ele tem um perfil muito, como é que eu posso falar? Ele é muito quieto, tímido, fala muito baixo, aquele perfil mais tímido mesmo, sabe? E eu toda alvoroçada, eu tento entender até o perfil do empresário que eu vou atender para que eu consiga trazer o que ele precisa. E aí a gente gostou de 2 candidatas no processo, as 2 se destacaram muito. E aí, no final, eu disse assim, cara, como é que eu vou escolher? As 2 foram muito fera, em habilidades, em perfil, em apresentação. E como é que a gente vai desempatar isso aqui? Não tinha outra. E essa foi a minha maior lição. Eu lembro que eu disse assim, olha, fulana, com a minha parceira, essa candidata aqui. Não, mas a outra se destacou no processo. Minha parceira ela é muito mais processual e eu sou muito mais de pessoas. E ela fez assim, essa que se destacou. Disse, essa se destacou no processo, mas veja só. Nosso cliente empresário, ele é tímido. Essa que se destacou no processo é uma tagarela que fala alto e gargalha. E ela é empolgada que nem eu. Ela é uma Ana da vida. Esse empresário não vai aturar uma pessoa empolgada e tagarela. Ele precisa de alguém que tenha o perfil dele, o ritmo dele. E a outra era. Aí a gente fez a contratação. Ela ficou meio assim. Eu ia na outra. Passaram-se meses.
recentemente eu recebi uma foto. É onde valida, não é dinheiro, sabe, Eduardo? Eu Olha gosto muito só. do que eu faço. O cara aí. fez uma mega festa de 40 Olha anos de idade, só. investiu horrores, parecia mais um casamento o aniversário dele. E ela foi, ela A era boda amiga dele dele, mesmo, né? ela fez uma foto e essa candidata que a gente contratou tava lá. Olha só. Cara, o cara levou a funcionária dele pro Pra festa aniversário dele. dele. Você veja o nível de relacionamento que foi construído. Perfil, alinhamento de expectativas e espetacular, perfil. né? Você não vai contratar uma candidata tagarela, robô, questionadora. Não. Inclusive, ela pode ser muito boa, Vai ela é contratar um ser solucionadora, humano. né? Ela é solucionadora, Exato. mas ela vai afrontar o perfil tímido e mais pacífico dele. Ele tem outro timing, ele não é tão acelerado. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender o perfil do empresário com o candidato. Porque aquele empresário não é só o empresário. Ele vive a operação, ele está lá dentro, a ordem é dele. Então, ele é o perfil mais lento, mais pacífico, mais planejador. Se eu coloco uma funcionária para atender as demandas dele que atropela ele, Não tem encontra. E as cabimento. pessoas não fazem esse cálculo no processo seletivo. Não, elas não têm essa visão. Entende? Ô, Ana, queria falar também rapidamente do teu trabalho com as mulheres, lá na ONG Sobre Nós. Me fala um pouquinho sobre, eu sei que é uma coisa que é mais recente sua, mas que é uma coisa muito legal, muito bonita. Me fala um pouco sobre esse teu trabalho com as mulheres lá. O Sobre Nós, Eduardo, é um projeto muito especial. A gente não vai ter tempo suficiente para Você vai dar só uma palhinha. mergulhar profundamente nele, mas o Sobre Nós é onde eu me encontro como mulher. Depois de viajar o Brasil todo, ser reconhecida, ser referência no trabalho que eu faço, ter acessos, ter relações, ser vista como executiva no Brasil inteiro, nesse trabalho que eu executo, eu me senti muito frustrada porque eu enxergava que as pessoas olhavam para mim só como a Ana empresária ou a Ana executiva. E eu não sou só essa Ana. Eu sou uma mulher preta, sou uma mulher da periferia, eu sou uma mulher que vem de desestrutura familiar, que vem fruto de pais separados. Eu tenho algumas histórias dramáticas aqui que não cabem no nosso contexto do bate-papo hoje. E aí eu disse, cara, hoje os lugares que eu ocupo, os lugares que eu acesso, a profissional que eu sou, é uma profissional que é muito distante do que eu acreditava que eu poderia alcançar há 10 anos atrás. De onde eu venho, ser uma executiva que ganha que não vive de salário mínimo, é muito distante de onde eu venho, Exatamente, sabe? E aí, quando eu olho, eu me emociono. Hoje eu ocupo lugares que eu olho e digo, como foi que eu me tornei isso aqui? E toda essa bagunça aqui? Porque eu sempre fui aquela pessoa que disse, não, eu não quero essa realidade, eu quero uma realidade diferente, eu quero sair da caixinha, eu não quero a escassez, eu não quero o crime, eu não quero... Você quer a abundância. Eu quero ser vista, eu quero ter voz, eu quero falar, eu quero ensinar, eu quero desenvolver, eu quero viajar. E da minha realidade, isso tudo distante. Eu tenho um texto que fala assim, hoje eu sou a realização de sonhos inalcançáveis para mulheres antes de mim. A minha avó, ela teve como conquista acadêmica somente escrever o nome dela. E pronto. E pronto. Era o que cabia, né? Era o que cabia. Entende? Que eu tenho um amigo que faz assim, ela não escrevia o nome dela, ela desenhava o nome dela. Exato, ela aprendeu a desenhar a letra. Ela aprendeu a desenhar a letra do nome dela. Exatamente. Então, eu pensei que como é que eu posso Como é que chamava? Chamavam de analfabeto funcional. Funcional, exatamente. E quando eu me encontrei num ponto realizado, algumas pessoas acreditam que realização é só ser milionário ou dinheiro na conta. Não é sobre isso, não, tá? Tô um pouquinho distante ainda de ser milionário. Mas não é sobre o objetivo, não é esse. Não. Quando eu me senti uma profissional realizada nesses acessos que eu nunca imaginei ter, eu disse que era hora de olhar para trás, de olhar para onde eu venho. Porque se você olhar de onde eu venho e pelas coisas que eu passei, se você colocar aí, falando bem grosseiramente, a cada 10 pessoas que passam pelo que eu passei, se uma sair, é lucro. Você é uma delas. Né? E eu disse, eu quero falar para as minhas primas, eu ainda tenho mulheres nessa mesma posição na minha família. Eu quero inspirar minhas primas, eu quero orgulhar minha mãe, eu quero falar da história da minha avó, de onde quer que ela esteja, porque eu tinha tudo para ter a história da minha avó. E eu sou a continuidade da história dela. E eu quero chegar nas periferias. O projeto, a ONG Sobre Nós, Mulheres da Periferia, a gente tem um plano de negócio, começou agora, mas a gente tem a visão de chegar com esse projeto nas periferias do Brasil inteiro. Maravilha. Eu quero pegar minha experiência de expansão aí para levar esse projeto social. E é a forma que eu encontrei de retribuir, agradecer tudo que eu sou, por ter sobrevivido ao que eu sobrevivi. A ONG, ela tem como base aquilo que eu gosto e que eu acredito. Desenvolver pessoas, capacitar e oportunizar. Direcionamento dessas mulheres para empregabilidade ou empreendedorismo. O nosso foco
em mulheres da periferia que são ou que foram vítimas de violência doméstica ou abuso sexual. E aí a gente faz vários trabalhos lindos. A gente tem um produto que se chama Incentive Meninas e Mulheres. O nome do produto é Incentive. O que é que eu posso fazer como mulher nesse lugar de acesso, nesse lugar de fala? Incentivar e transformar. Fazer o outro acreditar que ele pode mais, que aquela realidade ali tem uma janela que ela pode ver além, que ela pode ver outro horizonte. Existe outro mundo, exatamente. Existe outro mundo, que o mundo é grande pra caramba. Demais. Eu estava almoçando com uma pessoa muito especial semana passada, que ela falou assim, a gente tem que parar de normalizar o mal. Gente, quando ela viajou o mundo, fez uma volta ao mundo, ela faz assim, tem mais gente boa do que gente ruim. Tem coisa boa no mundo. É que às vezes o negativo parece mais forte. Mas forte. Não é. Tem muita gente boa no mundo. Exato. Então, essa é a missão da ONG Sobre Nós, levar para outras mulheres incentivo, percepção de valor. Que é muito importante. Né? A questão, né? As mulheres que vivem na periferia e as mulheres que a gente quer falar, Eduardo, elas são mulheres dependentes financeiramente, dependentes emocionalmente. Elas são mulheres sem percepção de valor. Elas são mulheres que acreditam que são merecedoras daquela realidade que elas vivem. Daquela condição e acabou. E acabou. É você saber que, assim como a gente falou de que o que você faz não representa quem você é, o lugar de onde você veio, o seu entorno não determina nada. Eu vou falar uma coisa aqui que vai gerar muita polêmica. Normalizou muito o termo mulher periférica. Alguém aí já deve ter ouvido. Já. Mulher periférica. Exato. Eu coloquei propositalmente o nome da ONG Sobre Nós, Mulheres da Periferia. Quando as pessoas falam de mim, eu digo assim, Ana é mulher periférica. Eu não sou mulher periférica. Eu sou mulher da periferia. Exato. Porque a sociedade já tem preconceito com a mulher da periferia, com a mulher preta. Aí já traz outras questões, racismo e tudo. Um caminhão de coisas. Mas quando a gente fala da periferia, você está me determinando pelo lugar que eu vivo. Eu não sou periférica. Eu sou uma mulher da periferia. Exatamente. Mas a periferia, ela não me define. Não. Eu fiz uma roda de conversa com mulheres que elas usam esse termo. Não, porque eu sou uma mulher periférica. Aí eu falo assim pra ela. Aí mudei o contexto, fugi. Porque vai ser periférica até quando? Conversei sobre outros assuntos com ela para distrair ela. E depois eu retomei com a seguinte pergunta. Quando você fala em periferia, o que é que vem na tua cabeça? Ela fala assim, não, vem crime, vem drogas, vem fome. Eu disse, e é isso que te define? Exato. E ela toma um choque, assim. Exato. Tudo bem você ser uma mulher da periferia. Isso não é vergonha nenhuma. Inclusive, tem pessoas maravilhosas, profissionais incríveis, profissionais ganhando bem, mulheres felizes, famílias felizes dentro da periferia. Lógico. Né? Mas a periferia não me define. Eu sou uma mulher que vem da periferia, a periferia não me define. Minha família está na periferia, eu visito a periferia. Daí a diferença de ser da periferia e de ser periférica. De ser periférica. Aí então, tá a diferença. É essa mensagem que a ONG Sobre Nós quer passar, quer chegar na periferia e dizer, olha, esse lugar aqui não te define, não. É isso mesmo. Bora, levanta daí. Ana, como é que o lojista que tá vendo a gente, o cara que trabalha no comércio, que é aqui do varejo, aqui do Rio Mar, e tá com essa dor aí, tá precisando, olha, eu tô precisando de uma Mary Poppins, que aterrize lá de guarda-chuva para resolver todos os meus problemas, e diga assim, olha, eu tô com essa dor aqui, é equipe, é montagem, eu não consigo ordenar a minha casa. Como é que essas pessoas entram em contato com Ana Paz? Eu digo, Eduardo, que eu não sou a salvadora da pátria, não sou a pessoa que cura o câncer, mas eu sou a pessoa que ajuda o empresário a desenvolver e a ter na equipe dele pessoas solucionadoras, pessoas que solucionam. O primeiro passo é ele estar aberto a querer essa mudança e querer a solução, porque ele também precisa ser um agente solucionador. Claro, ele precisa fazer parte do processo. Fazer parte do processo. Com certeza. Mas assim, nas minhas redes sociais, ainda é muito pessoal, compartilho um pouquinho de quem é Ana lá. Como é que é a tua rede social? Que o nosso GC vai botar lá escritinho bem bonitinho. anap.paz. anap.paz. Você encontra o trabalho... Paz com S, né? Paz com S. Não, Paz com Z. Paz com Z. Paz e amor. Paz e amor, ótimo. E a ONG você encontra sobrenós.ong. Se você chegar no meu, na minha biografia vai ter o link da ONG. Se você chegar no da ONG sobrenós.ong, vai ter lá o meu IG na biografia da ONG também. Pode me mandar um direct, deixa aqui. Vamos pensar em alguma coisa que a gente possa fazer junto à Associação dos Lojistas para trazer palestra, mentoria, alguma coisa que possa agregar e juntar. Até porque a gente tem um programa aqui chamado Somar, que é um programa de treinamento, é um programa que a gente faz todo ano. A gente sempre traz pessoas assim, justamente para agregar. Já está no nome, somar. Para poder fazer isso, que é importante. Vamos fazer um trabalho com esses lojistas voltado para pessoas. Conte comigo, que eu puder compartilhar, contribuir. Como eu te falei, isso é o meu propósito. Não é muito mais do que dinheiro, é relações, é pessoas. Você é mulher de propósito, dá para perceber. Minha gente, terminamos aqui mais um episódio do nosso Diga aí Varejo, recebendo essa simpatia que é a Ana, que é essa pessoa, essa mulher realizada, um exemplo. Um orgulho falar com você, foi uma honra ter você como convidada e tenho certeza que você tem muito a agregar a todos que vão assistir o podcast
E a nossos trabalhos futuros aqui com a associação também aqui no Diga Shopping aí, Rio Mar. varejo. Com certeza. E terminamos aqui mais uma vez aqui dos nossos estúdios na LSR, Associação dos Lojistas do Shopping Rio Mar Recife. E nos vemos no próximo encontro. Até a próxima. Um abraço a todos.